Fala galera boa de capoeira, boa noite, aqui Tucano Preto no ciclo de live 2022 dessa semana, celebrando o 16º aniversário da Escola da Capoeira de Ndemaruô, trazendo aí pessoas de relevância para poder bater um papo com o intuito, interesse e objetivo de compartilhar o conhecimento e dessa maneira enriquecer a todos positivamente, para que possamos servir com maior qualidade de entendimento sobre nós mesmos e para com os outros. Então sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai bater um papo com o nosso amigo doutor em psicologia, Flávio Cruz, que já é um parceiro aí dessas lives que a gente vem fazendo, e com certeza a gente vai ter uma abordagem muito bacana falando sobre a importância dos aspectos psicológicos dos capoeiristas ou nos capoeiristas. Então aí a gente está falando do indivíduo. Se prepara que vem coisa boa aí. Ok? Essa live tem um apoio da empresa Ginga, que é a empresa que veste aí o Tucano Preto. Uma parceria muito bacana que a gente tem feito aí já ao longo de um ano. E vem coisas boas por aí. Tá certo? Então fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Aproveita para enviar essa live para mais pessoas e vamos bater um papo aí com o nosso amigo doutor Flávio Cruz, que já deve estar por aqui. Se o doutor estiver na área, me dá um ok para a gente já poder adentrar e saudá-lo. Dia 23, sábado, estaremos lá no Parque da Juventude, aqui na cidade de São Paulo, no metrô Carandiru, Avenida Cruzeiro do Sul, 2630. Vamos fazer uma aula de capoeira com a presença das crianças da comunidade da Capadócia, que é a favela na Vila Brasilândia. Essas crianças vão estar lá, a gente vai fazer uma atividade infantil, uma roda de capoeira na Avenida Brasleme 3351. E depois o feijão do Ogum, a feijoada tradicional que a gente faz nessa data especial, que é o 23 de abril, ok? Então sejam todos bem-vindos. Se vocês estiverem me ouvindo bem, já dá um joinha. Eu já vou chamar aqui o nosso convidado. Meu doutor Flávio Cruz, boa noite. Boa noite, mestre. Tudo bom? Melhor agora. Prazer mais uma vez estar aqui.
receber Ah, esse convite, honroso convite, e poder prazer. participar desse projeto grandioso que não traz frutos somente para o universo da capoeira, como para qualquer outra área, viu? As abordagens, os convidados, os temas, eles são construtivos, produtivos. Quem quiser pode fazer uma coletânea com essas lives e terá uma coleção, né, de livros, ou um livro com a coleção de vários temas. Parabéns e vamos em frente. E estamos juntos aí, mestre. Que bacana. A gente é que se sente honrado aí por você ter aceitado, né, participar conosco mais uma vez, doar o seu tempo, lembrando sempre que a gente está nessa construção coletiva que é para auxiliar não só o público da capoeira, mas as pessoas que Isso. gostam aí das nossas ações e, de certa forma, tirar lições disso também, de maneira que possamos interagir, né, conosco mesmo e com o próximo, né, em relação às Isso. informações, às dúvidas, enfim, eu acho que é muito bacana. E hoje a gente traz uma abordagem legal aí, né, Flávio? Que é a importância Sim, dos aspectos psicológicos dos capoeiristas ou nos capoeiristas, porque nós estamos falando do indivíduo. com certeza. E aproveitando esse tema, a gente vai também ampliar para outras áreas, né? Porque o Certo, aspecto psicológico no sujeito independe se ele esteja praticando capoeira, se ele esteja praticando qualquer tipo de esporte, como também nas questões de trabalho, de empreendimento, de qualquer tipo de investimento que você queira fazer, é necessário que você conheça quais são os seus aspectos psicológicos que de repente estarão que estarão influenciando aquela sua prática. Você bacana. conhecendo, você poderá produzir melhor, né, com mais qualidade, com eficiência as suas atividades. Perfeito. E antes da gente entrar no bate-papo, eu quero já deixar aqui uma indicação de livro, que é o que a gente tem feito aí em todas as lives, né? A gente faz uma indicação de algum livro de capoeira, de qualquer outro assunto, para que as pessoas possam desenvolver esse hábito da leitura e adquirir ainda mais conhecimento. Até porque uma mente que se expande, ela não volta mais para o seu tamanho Isso, original, né? Então o com conhecimento não certeza. ocupa espaço. E eu trago aqui para vocês, ó, A Arte da Guerra, um livro fantástico, fácil leitura, grande abordagem, né? E aqui ele serve para vários aspectos da sua vida: vida familiar, vida profissional, vida esportiva, entendeu? Então tá tudo aqui. Se você está nessa busca também do seu desenvolvimento pessoal, o Arte da Guerra pode contribuir muito. Então fica aí a indicação da live de hoje com o nosso amigo Dr. Flávio Cruz. Ótima indicação, e como eu não acredito em coincidência, mas acredito na continuidade das questões psíquicas ou dos sujeitos, justamente esse livro ele terá um encaixe perfeito no que nós vamos discutir sobre isso. Sinal que a Mais uma, sintonia tá boa. isso, mais uma vez, né? Na primeira live tivemos uma sintonia e nessa já começamos a introduzir com uma grande sintonia. Que Excelente bacana. obra e quem nunca leu, faça essa degustação aí desse livro, que eu já fiz diversas vezes, é muito bom mesmo. Perfeito. Quero agradecer as pessoas que estão adentrando nessa live, né, os amigos capoeiristas, e fazer uma saudação importantíssima para a organizadora, diretora do projeto Júnior Atomim, está presente aqui na live, e é um projeto fantástico que trata especialmente das crianças com autismo ou as crianças autistas, tá? Como queiram entender. Então, se vocês, eu vou deixar aqui embaixo também a descrição aqui da página. Já está aí, ó. Deixa eu ver se foi. Projeto Júnior Atomim,
onde vocês podem ter informações diariamente sobre o autismo, tá? Então, obrigado por você estar aqui na live. Doutora Ana Zilda, pedagoga, psicopedagoga, agora fazendo também a sua formação na psicomotricidade para poder atender essas crianças com maior potencial. Ela que já é mãe, né, de 2 crianças autistas, então é PhD no assunto, ainda assim busca cada dia mais conhecimento para poder ajudar na condução do tratamento e desenvolvimento dessas crianças. Não só dos seus filhos, mas dos filhos de muitas outras mães. Então o projeto Junatomim é mais uma voz que a gente tem, né, para o autismo, para o autista. Então fica aí a indicação da página @Projeto Júnior Atomim, para que vocês possam obter mais informações, conhecer o projeto, falar diretamente com a diretora, que é a doutora Ana Zilda, ok? E vamos lá, doutor Flávio Cruz. Vamos lá. Fique à vontade. Quero parabenizar ao projeto, né? Projeto Junatomim. Eu sigo lá, acompanho a página, muita informação e excelente trabalho. Parabéns para as pessoas que estão à frente do trabalho e aos profissionais que, assim, desejarem, né? Eu tenho esse desejo realmente de ver a forma de contribuir para esse tipo de projeto. Parabéns mais uma vez aí. Eu quero agradecer aqui, vi agora, né, a presença da pessoa que está me orientando e me capacitando nas questões capoeiristas, né? É o José Mérito, o nome dele, conhecido como artista. É um mestre conhecedor dessa arte que foi desenvolvida pelo mestre Sena, né? E a honra de poder estar com ele e assim receber os ensinamentos. Como também tem um camarada aí, o Lenilson, que é um parceiro de treinamento, né? Um companheiro que nós estamos sempre aí buscando o aperfeiçoamento, não só na prática em si, da dinâmica capoeirística, mas também no conhecimento filosófico, na historicidade, né? Que a capoeira tem produzido aí. E aos demais que eu não consegui contemplar aqui a entrada, mas que já estão aqui, sejam bem-vindos. E eu só quero pedir para vocês, antes que vocês tomem uma decisão de sair, me ceda apenas 20 segundos do seu tempo. E uma coisa eu vou dizer, você não vai se arrepender, só 20 segundos, né? E para não perder mais alguns segundos que eu já solicitei, eu vou fazer uma seguinte pergunta. Você conhece a si mesmo? Você se conhece? E, antes de adentrarmos mais profundamente nessa pergunta que eu fiz, e vá pensando nessa pergunta que eu fiz, se você conhece a si mesmo. Porque, às vezes, nós nascemos, crescemos, estudamos, nos formamos, ou adentramos em qualquer uma outra área profissional, ou até mesmo na prática da capoeira, de qualquer tipo de esporte, e nós passamos a conhecer mais esse tipo de atividade, nós conhecemos mais os instrumentos que nós utilizamos, nós conhecemos mais o outro, e por incrível que pareça, nós não conhecemos a nós mesmos. Nós não sabemos, por exemplo, eu não conheço quem é Flávio, só sei meu nome, mas quem é Flávio? Quem é Tucano Preto? Tucano Preto se conhece? Quem é José? Quem é Maria? Maria se conhece? José se conhece? Então você conhece a si mesmo? Então, a partir desse questionamento, dessa provocação, nós vamos começar a perambular um pouco agora sobre a questão dos aspectos psicológicos, certo? Mas por que essa pergunta? No decorrer da exposição aqui, vocês vão entender o porquê. E justamente quando eu falei no início, na exposição do livro que o mestre estava aí apresentando, uma das questões que é abordado pelo autor é justamente isso. A questão da arte da guerra está lá uma questão que é de suma importância. Você conhecer a si mesmo. Então conhece primeiro a si mesmo. Conhece o teu inimigo, conhece o campo de batalha, o tempo, e você terá vitória, né?
essas são as bases para que a gente busque, então, ter êxito nas questões. Mas, antes de iniciar, eu gosto sempre de falar sobre uma frase escrita por Abraham Maslow, que ele diz o seguinte: se a única ferramenta que você tem é um martelo, tudo começa a aparecer com um prego. Então, se na sua caixa de ferramenta, na sua caixa de conhecimentos, você apenas tem somente o martelo, tudo na sua vida irá aparecer com um prego. E o martelo, nós sabemos que ele é utilizado apenas para dar porrada, né, para que o prego seja fixado na madeira ou em qualquer outro objeto sólido, para a gente afixar alguma coisa. Então, é necessário que a gente não tenha somente o martelo, mas que a gente comece a colocar dentro dessa caixa, né, dessa caixa de ferramenta, mais outras ferramentas. Então, é preciso que a gente desenvolva esse tipo de postura, essa ação, né? E como é que a gente faz isso? Justamente uma das coisas que está acontecendo agora nesse momento. Essa live, ela contribui para que as pessoas, ao participarem, ao estar presenciando, ouvindo, ela irá começar a entender que está faltando algum tipo de ferramenta dentro da sua caixa que ele precisa, então, desenvolver e colocar lá, para que ele venha ter uma melhor atuação dentro do contexto social, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, certo? Então, você conhece a si mesmo, né? Como eu já falei, é mais fácil a gente conhecer, por exemplo, eu sou psicólogo e eu conheço as técnicas da minha profissão para poder trabalhar com as pessoas que vêm à minha procura, para que eu faça uso do meu conhecimento nessa área, para poder tentar contornar uma situação que ele entende que sente dificuldade. Então, todas as ferramentas eu preciso conhecer, né, e ser hábil, né, a utilizar esse conhecimento. Mas, antes de eu saber como utilizar essas ferramentas, antes de eu saber o que é a psicologia, necessário é que eu conheça a mim mesmo. Mas por que eu preciso conhecer a mim mesmo? Então, veja só. Os aspectos psicológicos que envolvem, por exemplo, um praticante de capoeira, e aí eu quero abrir aqui um parênteses, da grande necessidade que nós sentimos justamente de se fazer pesquisa dentro também desse contexto, porque nós vamos encontrar aspectos psicológicos, trabalhos feitos em grupos, por exemplo, de esportistas, no sentido de ser praticante do futebol, do vôlei, do basquete, mas na capoeira você não encontra de forma tão específica e focado quais os aspectos que envolvem um praticante de capoeira. No entanto, não se deixa tanto escurecido o conhecimento, porque nós podemos observar essas outras práticas esportivas e tentar aproximar essas questões que envolvem outros praticantes do futebol, do basquete, do vôlei, e tentar aproximar quais os aspectos que poderiam estar envolvidos dentro do contexto da prática do praticante de capoeira. Então, os aspectos, nós poderemos destacar aqui, por exemplo, a questão do medo, da ansiedade, da angústia, né? Algumas questões que, de repente, a pessoa ela tem, mas ela não sabe. Ela pode saber e não querer trabalhar essas questões, que, de repente, pode ser um empecilho ou dificultar o seu desenvolvimento como sujeito, né, como praticante de capoeira, por exemplo. Se de repente você é uma pessoa que o medo ele se torna um medo patológico, um medo que lhe impede de você desenvolver as atividades que são propostas dentro da academia pelo mestre, né? Então, isso vai trazer uma dificuldade e você pode, de repente, se frustrar. Ou, de repente, por exemplo, você quer adentrar dentro de um contexto acadêmico e buscar uma formação, ser um professor,
ser um psicólogo, um médico, um advogado, qualquer outra área, né, do conhecimento acadêmico. E de repente você vai, mas você apenas vai pelo conhecimento da área. E você esquece justamente de conhecer a si mesmo, de você saber quais são os aspectos que de repente você desenvolveu durante a sua existência, o seu desenvolvimento como ser humano, e que de repente, no decorrer da sua estadia como estudante acadêmico, isso pode lhe trazer um prejuízo, como por exemplo, você não ser bem-sucedido durante o processo de aprendizagem, ou de repente você conclui o curso e na sua prática profissional esses aspectos eles continuam tão fortes, né, tão vivido por você, e você, ao invés de ser um profissional de uma excelência na sua prática, você se torna uma pessoa que não vai produzir positivamente, e com isso vai vir as frustrações, vão vir os desesperos, e aí você vai chegar e vai dizer: poxa, eu planejei e não consegui atingir o meu objetivo. E você vai sempre olhar para fora achando que o ambiente, achando que o curso que você fez, que as pessoas não estão te ajudando como você gostaria que elas poderiam te ajudar. Mas muitas das vezes a questão está dentro de você mesmo, que são as questões, como já falei, que é o tema da nossa discussão aqui, sobre a questão dos aspectos psicológicos que estão participando desse seu contexto. E ele faz parte da sua vida, né? Aí eu me lembro de uma frase do Carl Gustav Jung, que ele diz bem assim: ouça bem o que eu vou ler, o que eu vou recitar aqui. É ilusório imaginar que o homem possa dominar e controlar a natureza, se ele não foi ainda capaz de controlar e enxergar a sua própria natureza. Então, é ilusório você querer controlar, por exemplo, você buscar ser um exímio capoeirista, e você de repente quer ser um esportista, praticar de campeonatos, de torneios. Se você achar que controla, né, todas as técnicas, os conhecimentos, mas se você, como o objeto, como sujeito, na verdade, praticante dessa arte, você não consegue dominar sua própria natureza. Por exemplo, como já falei, os seus medos, suas angústias, suas raivas, né? Como você está trabalhando essa questão, suas mágoas, suas paixões, os seus sofrimentos internos. Então é impossível você dizer que tem o domínio da arte da capoeira se você não consegue dominar a sua própria natureza. Então isso é ilusório. Você pode ter os melhores treinamentos que seja, mas quando você adentra, de repente, no campeonato, subjetivamente, você pode ter um impacto de que algo não está bem. Mas você não consegue entender por quê. Né? Mas fica em sua mente algo trabalhando, tem algo que está faltando algo. E as pessoas que estão ao seu redor, de repente pode perceber e dizer: não, mas você está preparado. Mas interiormente você tem algo que está te avisando: olha, tem algo que não está completo, está faltando algo, né? Então o que está faltando é justamente você conhecer a você mesmo, entender quem é você. E aí você passa, assim que você conhece a si mesmo, essa ilusão de que você domina a arte e não conhecer a si mesmo, ela começa a esvair, ela começa a ser diluída. Então, quando Carl Gustav Jung fala sobre isso, é justamente também o que está dentro do livro de A Arte da Guerra. Né? Para você vencer uma batalha, você não apenas precisa conhecer o seu adversário, o outro capoeirista, quais são as técnicas que ele possui, ou como é que ele ginga, como é que ele se procede nos movimentos. Não só isso, não é só você conhecer as regras do jogo, né? Mas também você precisa conhecer quem é você. Você trabalhar os seus medos, trabalhar suas angústias, trabalhar suas emoções, sua ansiedade, suas questões emocionais, né? Seus sentimentos. Entender quem é você.
E aí, como eu falei, essas explicações, esse tema que nós estamos falando aqui, ele não vai só servir para quem é o praticante de capoeira. Como eu já falei sobre a questão de uma busca de uma formação, de um trabalho, alguém que seja um pedreiro, um engenheiro, um servente. Se você quer ser exímio na sua prática, você produzir positivamente aquilo que lhe é proposto, é preciso você conhecer a você mesmo. Porque senão você vai achar que os seus planos, que os seus projetos, eles foram mal elaborados. E aí eu quero deixar aqui uma colocação sobre essa questão do planejamento, que são 3 entendimentos. Nós precisamos entender que, para planejar, existem 3 pontos, né, que dentro do planejamento, existem as ideias propostas, aquilo que se propõe, né, as ideias reais, veja só, ideias propostas, o que nós vamos propor para se executar algo, é um ponto. Dentro desse contexto tem as ideias reais, o que é que realmente se precisa fazer, e a última dela, as ideias executáveis. O que é que se pode, dentro desse todo contexto que se foi colocado, qual é a ideia realmente que se pode ser executada, né? Você vai ver que você, quando se propõe, vai vir um monte de coisas, né, que vai vir na produção, as ideias vão vir, certo? Mas qual é o real? Qual é a ideia real que se pode se tirar dentro dessas ideias que foram propostas? Aí vai filtrando. E das ideias reais, quais dessas reais é que se pode ser executadas? É aí que vem essa questão que nós estamos falando. Você precisa conhecer a si mesmo. E você vai saber o que é que você pode executar. Para que você não venha se frustrar, para que você não venha ter uma autocondenação da sua própria pessoa. Você se condenar achando que é uma questão que você é incapaz, que você é uma pessoa que não tem condições nenhuma de produzir isso que lhe foi proposto. Então, é necessário que, pegando aquilo que o próprio Carl Gustav Jung disse, você tem que dominar a sua natureza. E não achar que você domina a natureza, né? Dominar e controlar, por exemplo, uma formação, vou dar o exemplo da psicologia, ou ser um mestre de capoeira, ou ser um capoeirista esportista, né? Onde você não conhece a si mesmo. Então, seria como que você apenas está atuando 50%. Quando você conhece as práticas da capoeira, a sua profissão, o curso de formação, somente isso, você apenas vai ter 50% da vitória. Então, para você ter o outro 50%, seria necessário você conhecer quais os aspectos que estão me influenciando e que poderão me influenciar nessa trajetória, né, nesse processo de desenvolvimento, para que eu venha ter o êxito e que para os meus projetos e planos eles venham ser executados com perfeição. E aí eu quero puxar um pouco para mais para umas outras áreas, né, além da profissão. Por exemplo, esse mês nós tivemos um dia que foi voltado justamente para uma atenção voltada para as pessoas que são portadoras do espectro do autismo, né? E aí, existem aspectos psicológicos também nesse contexto, tem pesquisas, né, profundas. Mas eu gostaria de falar um pouco, não só dos aspectos aqui, que envolve a questão daqueles que portam o espectro do autismo, mas para as pessoas que se colocam à disposição de serem cuidadores, ou mesmo aquelas que não se colocam à disposição de serem cuidadores, mas que, por uma necessidade, por exemplo, quando alguém tem um filho ou um irmão, né, e elas passam a ser os seus cuidadores de forma por natureza, natural, que são os seus parentes, né? E aí, veja só como é importante
que essas pessoas também, né, que cuidam de outro, elas também procuram entender quais os aspectos psicológicos que estão envolvidos ali, né? Porque não é só o fato de querer se dispor a cuidar dessas pessoas, porque elas vão precisar realmente de que você esteja à disposição. Mas quais os aspectos? Porque futuramente haverá um acúmulo de questões emocionais e sentimentais. E aí eu me lembro quando estava conversando com algumas pessoas e eu utilizei uma figura, né, ilustrativa para mostrar como é que seria esse processo de acumular questões que de repente num futuro próximo ou num futuro longínquo ou em algum momento da minha vida isso poderia de repente desencadear. É como se a gente tivesse puxando um baú enorme, né? E tudo que viesse à nossa frente a gente fosse jogando dentro desse baú, tudo, sem selecionar, sem fazer seleção, se isso é pesado ou leve, se isso é bom, ou se é ruim, se é positivo ou se é negativo. Mas tudo que viesse à nossa frente a gente fosse colocando. Vai chegar um determinado momento que esse baú vai estar tão cheio que a gente não iria, que nós não vamos conseguir mais estar arrastando esse baú. Bem assim é o nosso psiquismo, bem assim somos nós. Nós vamos vivendo e vamos acumulando, entre aspas, né, sujeiras, coisas boas, coisas ruins, coisas positivas e negativas. Então é preciso que a gente passe a entender o que é que já está dentro de mim. Ah, mas eu não percebo isso. Nem sempre. Nem sempre nós percebemos isso. E aí vou puxar a sardinha para a minha profissão. É preciso que agora você procure entender isso, e para isso você precisa de profissionais. Nesse caso, a psicologia ela se coloca nessa situação, nessa posição, para poder observar, analisar e relatar. Essas são as questões que estão envolvendo você. Analisar o indivíduo, você. Quem é você nesse momento? Então, quando eu perguntei, você conhece a você mesmo? Se você fosse escrever, pegasse um caderno agora e escrever sobre você, como é que você iria estar definindo as suas questões particulares, pessoais, os seus medos, suas angústias? Você teria mais facilidade em falar sobre você ou sobre o outro que você convive? Sobre seu filho, sua esposa, as pessoas que vão à sua academia, aprender alguma coisa, seus colegas, né? É mais fácil, parece que a gente conhece melhor os outros do que a nós mesmos. Aí a gente percebe que a pessoa está mais triste, está mais alegre, está com algum problema sentimental, emocional. Mas, e quanto a mim? Né? Para que eu continue transitando, transmitindo, para que eu continue adquirindo questões positivas, ser bem-sucedido nos meus planos, nos meus projetos, na minha postura de viver como sujeito, né? E abrindo aspas, isso não quer dizer que, mesmo você sabendo quais são os aspectos psicológicos que você está carregando, ou que de repente se desenvolve diante de uma prática profissional, da prática da capoeira ou de qualquer outra arte marciais, não quer dizer que você se torne o super-homem, que você se torne o sujeito intocável, o sujeito blindado dos problemas. Não. Eu quero dizer que irá facilitar a compreensão de quem você é diante da sua ação naquele momento. Né? Quem é você diante do contexto em que você está inserido ali? Dentro do contexto familiar, diante do contexto em que você está cuidando de alguém que precisa ser cuidado por você, diante da prática da capoeira, diante da questão de você, de repente, ser um profissional, ser um professor, né, estar ensinando, transmitindo o seu conhecimento para aqueles que buscam conhecimento. Então, é necessário, né? Por exemplo, eu também leciono, né, e dou cursos, e eu observo o quanto parece ser fácil, de repente, por ser repetitivo, algo que a gente sempre faz, né?
Por exemplo, se alguém é professor de matemática, parece ser fácil, depois de um bom tempo, ele estar lecionando matemática, né? Mas só parece. Por que só parece? Veja só quantas pessoas diferentes ele tem contato. Elas não são as mesmas pessoas. Por exemplo, se o professor deu aula, vai dar aula esse ano de matemática, próximo ano ele terá uma turma totalmente diferente daquela que ele teve esse ano. Então, é preciso que ele conheça a si mesmo, a cada instante, o que é que ele, de repente, absorveu, quais são as suas dificuldades, né? Quais são as ansiedades e as angústias, né? Não é isso? E aí vem aquele processo que a gente precisa desenvolver, que é o processo de relacionamento pessoal e interpessoal. Então, é preciso que a gente também desenvolva e tenha essa capacidade de fazer manutenção nas minhas pontuações, na minha forma de me relacionar com o próximo e comigo mesmo. Então, os aspectos psicológicos, ele vai desde essas questões que eu já citei aqui, que são os medos, né? Que são as angústias, as paixões, ou, de repente, até um transtorno que a pessoa possa ter e ela não sabe. E aí a psicologia adentra justamente olhando para esse sujeito, que pode ser um profissional ou um praticante de capoeira, e aí ele pode ser um desportista, ir lá e ser, de repente, um lutador, para ir lá no ringue com o tempo marcado, com outro oponente, ou de repente dizer, não, eu não quero esse tipo de atividade, mas eu quero apenas ser um praticante. Isso é necessário, também é necessário, é importante, porque quando você adentra em questões como, por exemplo, praticar um esporte, você tem um objetivo, porque você vai praticar aquele esporte. Então, para que você tenha um ganho, é preciso você se cercar de todas as questões que podem contribuir positivamente para que você tenha um desenvolvimento positivo. E dentro dessas questões, está essas questões dos aspectos que você precisa entender e compreender. E aí, quem vai identificar isso é o que eu já falei. O professor da psicologia, ele vai e contribui para que você saiba disso. Putz, mas se eu estou na academia, como é que a academia vai me auxiliar? Pode acontecer? Sim, pode. A visão do mestre, do professor, ele pode, de repente, perceber algo que você não está conseguindo ter um rendimento e, de repente, ele pode fazer essa agora me fugiu um pouco a palavra, me fugiu agora da mente a palavra que eu ia falar aqui. Então ele vai conseguir captar esse tipo de postura que você está tendo, que está dificultando de você desenvolver, e você pode ser orientado por ele a você buscar entender o que é que você tem essa dinâmica, né? Porque sozinho você pode, de repente, sentir dificuldade de você entender. Como eu falei, é mais fácil você entender o outro que você entender e ver a si mesmo. Você vê aquilo que, entre aspas, é o seu próprio defeito, aquilo que produz as suas próprias dificuldades. Então, os aspectos psicológicos, ele traz uma influência muito grande, né? Eu estou sendo repetitivo nisso, para que as pessoas que estão nesse momento, ou participando da live, ou que vão ter acesso a esse vídeo aqui, elas se despertem para essas questões, porque ela é de suma importância você conhecer a si mesmo, para que você tenha êxito naquilo que você se propôs ou que você se propõe a executar, que você busca a executar, quer seja para você ser um profissional ou simplesmente ter uma prática ou um conhecimento para si mesmo. É preciso você buscar e conhecer. Então, só para adentrar um pouco aqui, para a gente ampliar um pouco, veja só. Dentro desse contexto do aspecto psicológico, que eu já falei até sobre a questão que envolve também a questão do planejamento, existe uma coisa que é muito importante, né, que se chama a própria empatia.
Então, a empatia é aquilo que vai fazer com que você sinta o prazer da execução. E quando você é empático, né, você começa a fluir melhor, você começa a produzir melhor. Mas quando você não tem empatia, é justamente aí aonde fica fácil você identificar essa questão dos aspectos psicológicos. Então, quando você de repente não sente um certo prazer, você não sente mais aquele tesão em querer executar aquele tipo de atividade, ou que você de repente, como eu falei, sente um certo tipo de receio ou de medo, mesmo que as pessoas digam que você está preparado para executar essa ou aquela atividade. Então, esse é o momento que você precisa parar e fazer uma autoanálise. Né? Você precisa buscar realmente um profissional para que esse venha te orientar e venha então contribuir para que você possa desenvolver melhor as suas práticas, a sua atividade. Perfeito, bacana. Rapaz, tudo que você falou aí, estava até aqui no meu caderninho. Todas as lives eu tenho um caderninho aqui que eu faço as anotações e depois eu vou pegando esses insights assim, muito bacana, né, da fala de cada um, da experiência. E o que eu acho bacana é que tudo isso que você acabou de apresentar para a gente está nos aspectos centrais, né, da psicologia social, né? Isso. Então, muito no social, no que é a relação do indivíduo, a relação com a sociedade, o meio ambiente. E mesmo assim, a gente às vezes só vai parar para se dar conta que nós temos que entender a nós mesmos depois de muitos anos dentro desse processo, né, desse processo circular. Porque nos falta, de uma maneira geral, nos falta esse auxílio psicológico. Principalmente com essa visão técnica que você está apresentando, né? Falta muito isso aí. E eu acho que a capoeira como atividade esportiva, cultural, social, ela agrega esse valor porque Sim. ela traz, né, uma certa ancestralidade. Quando eu falo ancestralidade, eu não falo só do novo, não. Só do velho, não. Eu falo do novo também. Porque eu acho que essa junção, né? A ancestralidade não está só ligada a quem é mais velho. Está ligada ao novo, que é fruto desse mais velho e dialogam nessa caminhada. Então, às vezes, nós pessoas, né, enquanto indivíduos, vamos se dar conta disso ao longo da vida. Quando, na verdade, deveríamos ter sido estimulados lá no início, né? Na nossa infância. Ou às vezes até somos estimulados, mas por uma vida decorrente aí do automatismo geral, a gente vai se desconectando de si mesmo até se deparar com essas situações. E a roda da capoeira, enquanto prática, ela vai mostrando para o indivíduo onde está essas dificuldades, né? Onde está essa inquietação. Eu, pessoalmente, tive muito isso. Ainda tenho várias inquietações assim na roda de capoeira com indivíduos, né, que a gente está falando de pessoas nessa relação, que falam, caramba, que eu começo a me questionar. Antes eu questionava o outro, né? Mas como tem aquela coisa também de, poxa, tudo que me incomoda no outro está em mim, então deixa eu olhar para mim. E aí chega nessa resposta que você disse, você se conhece? Claro que não. Não o suficiente para realmente assumir essa total responsabilidade de falar, poxa, peraí, isso aqui tem a ver comigo, não é com o outro. Eu sou isso. Então qual é o meu posicionamento, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Começa nessa questão que você falou muito bem aí, que é que eu tomei aqui como nota, a psicologia social, né? Se eu estiver fora do contexto, você vai me orientando também, tá?
E tá tudo dentro do contexto. E só uma questão é quando a gente busca, que a gente vê no outro, né? Que é essa questão do espelho que o mestre está falando. Eu paro e digo, não, isso está comigo. Isso se chama amadurecimento, é competência social, né? Porque o sujeito ele já começa a avaliar que todo o contexto ele também está inserido, ele tem uma contribuição tanto positiva quanto negativa de todas as questões que estão envolvendo. Eu me lembro que quando eu estava ainda na universidade, uma professora, ela simbolizou o contexto social de uma forma que para mim foi muito exemplar até, certo? Ela desenhou lá uma malha, né, de uma rede de pesca. E ela foi lá e pontuando lá com o lápis, né, escrevendo no quadro branco lá, e ela disse: o que é que vocês estão visualizando aí? E nós dissemos, isso aqui parece uma rede. Ela, justamente, é uma rede. Mas o que é que vocês estão, além da rede, visualizando? E a gente insistiu, não, só a rede. Ela, não. Aqui somos nós. Cada ponto desse é um indivíduo. E essa linha que liga cada nó, que forma a rede, é aquilo que nos liga um ao outro. Então nós somos uma grande rede. A sociedade é uma grande rede. Veja a importância que é nós sempre estamos conectados a isso e ter isso na mente, porque nós precisamos uns dos outros. Não só para enxergar o outro, mas que o outro revele quem sou eu, como o mestre acabou bem de falar. O outro é o espelho de mim mesmo. Então eu começo a amadurecer quando eu percebo isso. E aí eu contribuo naquilo que eu acabei de falar, que é a competência social. Cada indivíduo precisa amadurecer esse lado. E aí nós teremos um melhor desempenho, uma melhor contribuição. Voltando e especificando, por exemplo, na capoeira, né? A capoeira, eu sou até suspeito em falar, além de ser praticante, eu pesquiso, estudo, e a capoeira, ela produz aquilo que eu falei mais uma vez, e vou repetir, que é um tesão, é um prazer, né? Ela é uma caixa de ferramenta que nós precisamos aprender como usar as ferramentas que ela tem, né? E eu acredito que por mais tempo que eu viva, eu não vou conseguir alcançar a plenitude do uso das ferramentas que a capoeira tem, porque é muita coisa, sabe? Então, a capoeira, ela consegue fazer com que o sujeito, dentro daquele contexto da sua prática, entender, fazer a leitura, não só do outro, mas dele mesmo. Porque ele vai sentir vários aspectos ali envolvidos, ele vai estar jogando com os seus aspectos ali. E ele precisa, então, ter essa sensibilidade, né, e ser empático para poder ele captar isso e ele tirar lições dali. E ele buscar esse tipo de amadurecimento e compreensão. Que aí até anotei aqui também, que é o ponto que você chega aí dos conceitos, né? São os conceitos da psicologia social, que aí eu coloquei como ponto aqui, que é a compreensão do como e do porquê. A gente tá ligado mesmo. A compreensão do como isso acontece, o que acontece, e esse como está sempre envolvido, e é o caso da linha de frente, com o outro. Podemos prosseguir. Aí, então é isso. Era só fazendo um aspas aí, um parênteses dentro do que você falou. Essa compreensão do como e dos porquês, né? Isso. Que está Sim. nessa questão dos conceitos da psicologia social. Né?
Eu acho que depois você vem aí, talvez falando até das vertentes dessa psicologia social. O que seria isso? Então, quando eu busco sempre abordar, e a psicologia social é a minha área, né? E aí eu busco transitar nos autores e dentro dessas questões, e falar do aspecto psicológico, não tem como afastar do conhecimento daquilo que a psicologia social ela produz, né? Ela pesquisa. Porque a psicologia social ela vai justamente observar o sujeito, o indivíduo, na verdade, é melhor usar melhor essa expressão, o indivíduo, as suas questões subjetivas, como ele influencia o meio e como é que o meio também influencia o mesmo, né? Isso é importante, porque há uma troca aí do sujeito com o meio e do meio com o sujeito. E o que é que se produz dentro desse baile aí, né? Dessa dança entre o sujeito e o meio ambiente? E aí, essa produção é que tem que ser observada. O que é de positivo e o que é de negativo aí dentro dessa produção. Então, nós temos que tomar justamente todo esse cuidado. E aí eu trago para a capoeira, dentro do contexto da roda, da prática da roda da capoeira, isso se torna um laboratório, e esse laboratório mostra de forma tão bem coesa e tão bem detalhada que os mais vividos, né, como mestre, conseguem captar, certo, o que está se produzindo ali naquele momento. Por mais que o sujeito ele não queira, ele vai revelar, né? E depois, mesmo que a gente diga assim, mas fulano, você é assim? Ele vai dizer, não, não sou. Porque ele não conhece ele, mas ele está produzindo ele mesmo, o indivíduo ali naquele momento. E aí eu uso o que também Carl Gustav Jung usa e fala sobre a questão da persona, né? Das máscaras que nós utilizamos para poder viver dentro do contexto social. O Flávio que está aqui agora não é o mesmo Flávio que daqui a pouco, quando terminar a live, vai estar com a família dele. Vai ter que utilizar uma outra máscara. Mas isso é uma adaptação para que as questões empáticas funcionem. Né? Quando a coisa é negativa, aí vem a problemática. É quando você apenas se identifica com uma máscara e você utiliza aquela mesma máscara em todos os ambientes. Aí isso vai trazer transtornos, problemas. Né? Você ser como você é dentro da sua casa, em um ambiente que não é semelhante à sua residência, isso não combina de forma alguma. Né? E aí a gente pode levar isso para outras questões. Então, é preciso nós pararmos e observarmos e esses detalhes, né, até provocativo pelo mestre. E aí a gente... Desculpe, viu? Aí a gente vai criar um seminário para poder a gente trazer vários temas, né, e discutirmos e produzir, né, de repente, um livro através das lives. Olha, para contemplar eu acredito que aí vem o papel da ética. Dentro do que você falou, a gente chega nesse ponto aqui, que é a ética, que vai ser direcionada, né, diretamente à conduta. Isso. Um outro. Eu até anotei aqui, ó, que é o respeito àquilo que Isso. você... Porque toda vez que eu vou no pé do berimbau para jogar capoeira, eu falo no seminário que eu tenho dado ao final do tempo, e antes de entrar no lugar, observe que na tua frente tem um ser humano. Não observe a roupa que ele está vestido, a graduação que ele tem na cintura, se é para mais ou se é para menos, porque tudo isso é secundário. Mas tem um ser humano ali na tua frente. E na frente desse ser humano tem um outro ser humano que é você. Então, se você tem isso claro na hora de jogar capoeira,
você dá um salto quântico aí no ponto de vista da ética, porque você respeita aquele que vai dialogar com você, aquele que vai apertar a tua mão para construir uma relação que é o jogo de capoeira, e os dois de uma maneira bem respeitosa, né, se satisfazerem com genialidade dentro daquilo que se propuseram para a roda da capoeira. Né? E Então, essa postura... melhor do ambiente, outra coisa que eu tenho só para finalizar, é você entrar emotivamente, como você falou no começo, né? Às vezes você está com medo, você está com receio, está inseguro, está nervoso, você está de uma certa forma em desequilíbrio, em desarmonia, né? Entre razão e emoção. E quando você consegue encontrar um parceiro que afina essa sintonia, que alinha essa estação, você sai muito melhor da roda do que quando você chegou, quando você entrou. Eu acho que isso é fantástico, isso é transformador na roda de capoeira, do ponto de vista do indivíduo, né? Do social, do cara falar, nossa, que tesão, que gostoso, meu, relaxei, eu achei que era uma coisa e foi para outra, e nossa, é isso que eu quero. Realmente eu me senti jogando capoeira, eu senti emoções, sensações que eu não sinto no dia a dia. Será que eu posso pegar isso e colocar no meu dia a dia? O que vai acontecer? Então, essa questão ética do respeito a todo o segmento da roda da capoeira, a importância que tem nessa circularidade, esse vai e vem das melodias, dos instrumentos, as palmas, os cânticos, né? E até a ação que é o jogador um com o outro, acho que isso é fantástico. Quando a gente consegue alinhar isso, poxa, transcende. A gente transcende. Isso. Justamente esse diálogo, essa dialética, de quando eu olho o outro me olha, e aí vem os questionamentos, as perguntas e as respostas, e continua esse diálogo, eu passo, aí voltamos um pouco que o mestre iniciou e eu comecei a utilizar a fala do mestre, eu começo a me perceber, a me autoanalisar dentro desse contexto, dentro desse diálogo que está acontecendo ali na roda, né? E aí, através do comportamento do outro, o meu comportamento muitas vezes é moldado, percebe? A ação do outro vai me fazer analisar o meu comportamento e eu começo a fazer uma análise. Veja como as coisas são rápidas, né, dentro desse contexto da roda, quando o mestre está falando da prática da capoeira. É tão rápido, né? É tão concentrado. A dinâmica ela é tão forte que a coisa acontece em frações de segundos, vão acontecendo coisas ali que só os dois, e quem já tem essa experiência, né, ou essa visão, começa a entender esse diálogo ali. Que um vai moldando o outro, né, o comportamento do outro vai me fazendo enxergar, e eu vou entendendo, veja só de novo, os aspectos que de repente estavam ali me inquietando. Aqueles aspectos negativos. Os positivos, eles são potencializados, né? Os medos que estavam me querendo tomar naquele momento, eu sinto segurança que o outro está passando para mim. E eu começo a trabalhar aquilo ali de forma tão instantânea. Isso pode acontecer? Pode. Porque depende dos sujeitos, daqueles que estão envolvidos, e outra, da entrega, né? Quando eu me entrego, eu procuro realmente deixar com que as coisas fluam, que elas penetrem em mim, para que façam justamente aquilo que aquilo precisa ser feito, né? E aí eu me lembro de uma outra frase, que é também de Gustavo Lima, que ele diz o seguinte, que está dentro dessa questão da imitação, do ver o outro e fazer o que o outro está fazendo. Ele diz o seguinte, que a base da ordem social não é a lei, mas a imitação. Veja mais uma questão que a própria capoeira contribui, né? Então, a base da ordem não são as leis que são feitas, mas a imitação é que é a base da organização, né, da ordem social. Veja que quando eu vejo que o meu mestre respeita o seu mestre, eu vou copiar esse tipo, vou imitar aquilo que ele está fazendo, né?
Então, é sempre uma imitação. Ah, pode de repente alguém ter um mestre que respeita o seu mestre e o aluno dele não respeitar? Pode. Aqui não é uma receita de bolo numa caixinha fechada. Vai ver realmente esses excedentes, né? E aí a gente não vai estar buscando ver puramente esses excedentes, né? Mas aqueles que, na sua maioria, é produtivo, está sempre se replicando. Então, as coisas são mais por imitação, né? Eu vou imitar aquilo que eu estou observando, como a criança, né? Isso vem desde quando nós nascemos lá. A criança, dentro do contexto familiar, ela vê os adultos fazendo, as pessoas maiores, e ela tende a querer imitar, né? E ela vai imitando, 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 e vai provando. Ela também vai colocar à prova aquilo que ela viu alguém fazer e que ela está fazendo. Então, a base da ordem social é justamente a imitação. Então, eu vejo as minhas questões quando alguém, de repente, imita o meu comportamento. E aí eu vou julgar o outro, mas, na verdade, eu tenho que olhar primeiro quem sou eu, como eu estou, né? Como é que está a minha questão. E quando eu passo a olhar para dentro de mim, eu vejo que a questão realmente está em mim. Então, os aspectos psicológicos, eles continuam realmente sendo atuante aí, e nós precisamos fazer essa autoanálise, essa observação de quem sou eu, conhecer a mim mesmo. E voltando para o livro que foi apresentado aí pelo mestre, A Arte das Guerras, para ser vitorioso, ele dá lá os 5 pontos lá. E um deles é: conhece você mesmo. Né? Conheça você mesmo. Busque conhecer quem é você, e você vai ter êxito nos seus projetos, nos seus planos. Você vai ter uma melhor compreensão do seu contexto social, do cuidado que você tem com o outro. Você vai entender as suas limitações, né? Ou de repente você vai ampliar, né, a sua resistência para aquilo que você achava que você era. Eu não consigo fazer isso, eu nunca consegui fazer isso. De repente, quando você conhece os aspectos e você supera os aspectos, você começa a ampliar a sua atuação, a sua ação. E você começa a ver, putz, eu consigo ir além disso, né? Eu até hoje achava que só podia vir até aqui. Quer dizer que eu posso ir além disso, eu tenho mais força, tenho mais gás, mais gás. E ele vai confiante. Por quê? Porque a psicologia, ela trabalha a questão da autoconfiança, né? Para poder vencer os aspectos negativos. Ela vai trabalhar a autoconfiança, a atenção e a concentração, né? A organização de objetivos. Então, o psicólogo ele vai trabalhar com isso. A capoeira também fornece isso. Veja, a capoeira, eu poderia dizer que naturalmente ela é a psicologia. E aí, são coisas que eu experimento em mim, eu vivo, né? E você tem que sentir, né, para poder externar. E a capoeira me trouxe isso, cara, através de auxílio técnico, que são os meus mentores, né? Me deram o potencial de entender, solucionar algumas dificuldades, principalmente psicológicas, né? Dificuldades sociais, que está na relação, emocional, né? Que nessa emocional ela vem principalmente nas fases de insegurança, que é o que você acabou de pontuar, do treinamento e, por último, para fechar, é o autoconhecimento. Autoconhecimento. Né? Então, hoje eu tenho um autoconhecimento de muitas coisas que eu vivenciei com capoeira, que eu falo, caraca, como é que eu vou transferir isso para auxiliar uma outra pessoa? Vou te dar um exemplo. Isso. De Páscoa, eu tive a oportunidade de ministrar um seminário para crianças que moram numa comunidade carente, que por coincidência é uma comunidade onde eu cresci, eu brinquei, vivenciei lá, que é a favela, era chamado Favela São Remo, hoje é comunidade, né? Mas era a Favela São Remo. E tinha praticamente umas 50 crianças nessa aula, cara. E aí eu comecei a falar, né, da minha história, relatar, da onde que eu vim e tal.
E a identificação foi tamanha que chegou um ponto que a maioria deles estava fazendo isso que você falou, a imitação. Então, quer dizer, você vê a imitação do ídolo, né? A imitação daquele personagem. E aí eu parei, olhei para os professores demais e falei assim, pô, vocês estão vendo a responsabilidade que a gente tem enquanto indivíduo que nós somos, né? E enquanto personagens que Sim. criamos na cabeça das pessoas, no imaginário das pessoas. Por exemplo, Tucano Preto é um pássaro, né? Quem é o Tucano Preto? É um artista marcial, o Ricardo é uma outra persona, né? Agora, quem tem mais influência na vida dessa criança? É o personagem ou é o autor, realmente? Na maioria das vezes é o personagem. E isso pode ser uma faca de dois gumes. Quando você não tem um conhecimento de se posicionar para poder se relacionar, para poder dar a sua contribuição de maneira positiva para essa criança que está olhando e está imitando tudo que você está fazendo, sem ainda discernir o que é realmente certo ou errado. Não, eu faço porque o meu ídolo faz e se deu certo com ele, vai dar certo comigo. Provavelmente pode não dar certo, né? E como você trabalha essa questão emocional quando não dá certo para uma criança, quando não dá certo para um jovem, que de repente colocou tudo que ele tinha, que às vezes na comunidade é nada, né? Ele colocou tudo à mercê de, poxa, isso aqui vai ser um sucesso na minha vida, vai dar certo. Que na maioria das vezes não dá para todos, dá para alguns, são raras as exceções. A gente pega pelo futebol, né? Quantos jogadores de futebol não tem aí do mesmo valor, ou talvez até do maior potencial do que foi o outro, olhados. A gente tem aí que tocam à noite, que ainda não tiveram uma oportunidade. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que é para todos, nem todos vão chegar, né, a ter esse, entre aspas, esse sucesso. Então eu tenho uma preocupação muito grande com isso. E eu estava falando justamente isso para essa molecada esse final de semana, né? Dessa questão da imitação, do posicionamento. Então, ter o autoconhecimento é você bater no peito e falar, poxa, essa responsabilidade aqui é comigo, eu tenho que realmente perceber através dessa empatia que, poxa, sou eu mais uma vez na frente de tudo isso e o meu posicionamento é esse, para que lá na frente essas crianças possam fazer essa reflexão, né? E também chegar a esse autoconhecimento, ou parte desse autoconhecimento em alguma coisa que você vivencia ao longo dos anos. Né? A própria experiência que o mestre tem, como o mestre também já frisou isso, eu vou apenas ampliar um pouco. Esses anos de prática, de vivência, essas experiências, hoje o mestre consegue entender quais são as suas questões emocionais e sentimental, percebe? Aquilo que te dá medo, pavor, angústia, ansiedade, e o mestre já sabe como transitar para que isso não impeça que haja uma produção positiva. Veja, o mestre, quando foi lá com as crianças, já sabe fazer essa leitura das crianças que têm o Tucano Preto como personagem, que é um modelo para eles, percebe? E o mestre já trabalha dentro desse contexto. Isso não vai deixar, não vai fazer com que o mestre desista dessa prática, dessa ação, certo? Não vai. Mas quando é alguém que de repente ainda não transitou pelas estradas que o mestre transitou e ele não conseguiu aprender ainda, isso vai se tornar uma dificuldade. Duas coisas ele pode fazer. Ou ele desiste, e aí vai colocar o outro ou o ambiente como algo de ruim, certo? Ou então ele vai persistir e vai produzir questões negativas para ele e para aqueles que estão ali sendo alcançados pela prática dele, certo? Então,
quando acontece isso, é aí que essa pessoa precisa entender. Eu preciso aprender. O mestre teve a oportunidade de aprender com a vida e com a dinâmica, com seus instrumentos psíquicos, saber coletar, organizar e dizer: isso aqui fica, isso aqui eu afasto, isso aqui fica, eu afasto. E construiu. Né? Como é que se percebe isso? É o que o mestre hoje produz. Aqueles que buscam conhecimento, aqueles que param para ouvir, e a forma como o mestre tem a dinâmica da própria vida, né? A demonstração. Quem pesquisa percebe isso. Então, eu estou pegando o exemplo da vida do mestre aqui porque é a pessoa que eu estou tendo esse diálogo aqui, né? E aí eu quero aproveitar isso para poder trazer. Eu sinto como que eu estou tendo essa permissão do próprio mestre de falar sobre isso, certo? Então, veja só. Então, o mestre mostra isso na sua prática de vida. Esse exemplo, como o Bé já falou, eu já utilizei, das crianças aí, então já mostra como o mestre faz a autoanálise de si mesmo, supera os possíveis medos, né? A autoconfiança de saber o que está fazendo ali. Enquanto, não estou julgando, mas vamos pegar um exemplo de repente, alguém que acha que sabe o que está fazendo, e a prática mostra que ele não está fazendo. Ele está apenas produzindo algo negativo. E ele não percebe isso. Né? Às vezes ele pode fazer um monte de ações teatrais aí, mas ele não está assim, chegando no objetivo realmente real. Né? Por quê? Porque está faltando ele conhecer a si mesmo, quem ele é. Né? Então, a ação do mestre ela é super positiva. E aí, isso precisa realmente ser observado, como eu já falei sobre a questão da ordem social, ser imitado. E aí eu vejo no mestre e vejo, epa, em mim, o que é que está faltando? Eu conhecer mim mesmo. Né? Mas eu tenho que me conhecer somente agora? Não, isso eu tenho que fazer todo instante da minha vida. E outra, a cada empreendimento que eu queira fazer, eu tenho que me conhecer dentro daquele novo contexto, dentro daquela nova propositura que eu quero fazer, que eu pretendo participar. E essa é uma luta constante e diária, e é uma dinâmica que, como a própria palavra diz, é uma dinâmica. Então, o que é dinâmico não pode parar e não para. Né? Então, a autoanálise ela é constante, ela é diária, né? Todo momento da nossa vida. Exato. E que também precisa ser administrado, né? Senão você com certeza. Você pira cabeção, porque você começa a ouvir determinadas vozes que são seus pensamentos e que às vezes te levam, te conduzem para um caminho que não é racional, né? Sim. Esse é o aspecto negativo que fica ali, e se não tivermos cuidado, a gente tem a crença de que realmente esse é o que é o bom. Né? Mas é preciso que ou alguém me alerte, ou eu, pelo meu tempo de maturação, perceba que não é. São os aspectos negativos. Perfeito. Cara, eu achei e que faz parte, viu? Faz parte, claro. E eu achei fantástico isso, Flávio, essa provocação, essa reflexão, essa convocação, né, para si mesmo, para mim mesmo. Você falou muito bem, você ficou muito feliz nisso, que é você se conhece. E se você se conhece, até que ponto você conhece o que você conhece? Sim. Né? Então entra naquela coisa do... É isso. Você não pode achar que conhece. É isso aí, mestre. Até que ponto? E outra, e se isso realmente sou eu? Né? Quem é eu? Esse eu que entendo como indivíduo, o que falaram, o que é, que criaram, né? Realmente, acho que é uma pergunta que vale, não vou dizer que vale $1 milhão para quem pode responder, mas vale uma reflexão de milhares de milhões de dias, de horas. Sim, Peraí, eu ainda
não tenho certeza, e como achar não é ter certeza, é falar, poxa, deixa eu me conhecer mais um pouquinho, deixa eu mergulhar em mim mesmo mais uma vez. Deixa eu ver se eu sou o super-homem. E uma vez que a gente consegue se permitir a fazer isso, a gente abre uma caixinha aqui no cérebro, né? A gente vai começar a fazer as sinapses, né? Uma coisa acaba e vai acendendo essas luzes e você fala, pô, que bacana, eu não tinha a percepção disso, né? E seu olhar começa a ampliar diante daquilo que você vê, daquilo que você sente, daquilo que você transmite. Porque às vezes as pessoas estão se incomodando ou estão incomodadas com alguma coisa que ajuda o outro do próximo, mas elas também não fazem uma noção do que elas estão emitindo, né? E Isso. às vezes só está dando retorno. É igual o espelho, você olhar no espelho, você vê aquele reflexo. Então acho que é muito por aí. Chegou aí o áudio? Agora sim. Ah, bacana. Entendeu mais ou menos o que eu falei? Fez sentido? Fez. Só o finalzinho que não deu para ouvir, porque tá um barulho no áudio. Tá aqui? Isso. Melhorou? Só um momento. Pronto. Pronto. Foi agora? Mas onde é que eu tava? Não, deu para mim entender. Deu para mim entender quando o mestre falou sobre essa questão de a gente ter essa autopercepção, né? Então, essa é uma questão que nós devemos estar atento para não achar que eu conheço a mim mesmo, mas eu tenho que buscar realmente entender se eu conheço a mim mesmo, né? E aí, como eu vou perceber isso? O próprio ambiente me mostra isso. E para que a coisa seja mais direcionada, busca-se um profissional. Quando a pessoa percebe que a coisa está de tal forma que eu não consigo desenvolver algo, ou eu sei realmente, começo a colocar no papel as ideias, começo a planejar, a projetar, mas na hora da execução eu não consigo ter êxito. Então é preciso você conhecer quais são os aspectos que estão envolvidos aí. E antes de adentrar, né, em qualquer prática, é preciso você conhecer quais são os aspectos que, de repente, está ali entre você e aquela futura prática, né, aquela proposta de prática que você queira fazer, seu desempenho, seu desenvolvimento. Isso é muito importante. É doloroso? Bom, vai depender de como você vai receber as informações que vão lhe ser passadas, né? Mas aquilo que vai lhe ser passado pelo profissional ou pela pessoa que está te observando é aquilo que você não quer enxergar. Não é nem que você não quer, não está enxergando, é o que você não quer enxergar. Muitas das vezes. Eu não quero enxergar isso de mim mesmo. Eu não quero achar que, de repente, eu sou uma pessoa truculenta, uma pessoa maldosa, uma pessoa violenta. Você não quer enxergar isso, né? Ou você sabe, mas não quero enxergar, eu quero cultivar umas outras ideias, eu quero estar, sabe, viajando com os meus pensamentos, mas isso está ainda aí. Você não trabalhou isso. Você precisa trabalhar, você precisa estar lá entendendo o porquê. Quando você entende, aí você trabalha essas questões, você vai viver mais leve, mais suave, mais participativo, contribuirá com um potencial muito maior do que você já contribui hoje, agora, nesse momento. Então, quando você parte disso, você tira um rochedo que você estava querendo transpor, subindo nele, né? O rochedo você tira e a estrada aparece e você transita com mais facilidade. Perfeito. E aí é aquela... Vou abrir um aspas aí dentro da pergunta, da provocativa que você fez. Você se conhece? E acho que vai até melhorar a forma de que as pessoas que estão aqui assistindo e vão nos ouvir, que é o que eu conheço de mim mesmo? O que você Melhor. conhece de você mesmo?
melhor. Porque às vezes você se conhece, parece até tipo, né? É, Fica até agressivo, né? Mas o que eu conheço de mim mesmo? Acho que fica mais fácil você fracionar e aí você começa a planejar, como você falou, peraí, isso aqui eu não conheço, isso aqui me incomoda, isso aqui é legal, isso aqui não, tal, tal, tal. E aí você começa a pontuar, né? isso. Então fica aí, galera, para vocês, o que vocês conhecem de vocês mesmos. Faz um marcado. Achei bacana, cara. Flávio, como sempre, pô, falar com você é uma aula, uma aula. Você que é também uma enciclopédia viva aí, que a gente tem o prazer de mergulhar nessa sua sabedoria, que você compartilha com tanto carinho, com tanta tranquilidade. Né? A gente vê que é de amor, pelo brilho nos olhos, assim a gente percebe. E, poxa, é um presente, é a cereja de todas as lives aí que a gente faz, é ter essa oportunidade de te ouvir, de ser provocado, né, de ser convocado a fazer uma análise e assumir essa autorresponsabilidade, porque acho que no fundo essa questão psicológica, por mais que a gente tenha esses apoios de um profissionais, no final ou no processo todo é a gente com a gente mesmo. De aceitação. Isso. Aceitar que eu aceitar que estou no caminho, aceitar que eu entendi, aceitar que agora eu tenho autonomia para prosseguir. Acho que quando a gente consegue repartir isso com o outro indivíduo, a caminhada fica mais leve. Não é fácil, mas fica mais leve. O interessante é que quando eu estava com um outro mestre e eu fiz uma proposta de provocação nos eventos que ele promovia para que a gente provocasse os participantes, né, que vinham para o evento com temas, justamente com propostas que o mestre está trazendo aqui para a live. E nós precisamos dar essa contribuição positiva. Por exemplo, hoje, e aí eu posso de repente cometer erros, né? Porque como eu sou ser humano, eu quero cometer erros e mais erros. Mas erros positivos. Por exemplo, não se pode mais permitir de forma tão grotesca e excessiva de alguém dizer que não tem um conhecimento de alguma coisa, como praticante de capoeira, por exemplo, conhecimento de como ministrar aula, e aí nós temos pessoas que produzem lives e cursos para que facilitem essas pessoas a fazerem isso. Pessoas que dizem que de repente não tem uma compreensão concreta do que a capoeira pode promover para o sujeito, porque nós temos, por exemplo, a live do Tucano Preto, que traz pessoas convidadas para poder estar expondo temas de grande relevância. E a própria fala do próprio Tucano Preto, um conhecimento que ele tem, que dá aquela amarração, né? E aí flui de forma positiva para as questões que estão sendo discutidas. Porque essas produções, elas servem para que a gente comece a amadurecer como pessoa, como praticante da própria capoeira, como sujeito do contexto social, como sujeito da família, como indivíduo da minha comunidade, como profissional em qualquer área que eu esteja inserido, né? Então, hoje nós temos como chegar e ter acesso a essas informações. Porque as lives que são produzidas, esses materiais, os seminários que hoje eu percebo, como eu falei, do grupo que eu estava fazendo parte com outro mestre, que são temas provocativos, né? Quando a gente discutia sobre a competência social, como é que a capoeira contribui para a formação da competência social do sujeito. E aí a gente trouxe uma explanação muito técnica com o antropólogo e com a minha participação, que foi muito positivo, né? Quando a gente percebeu que a capoeira ela produz sim
ela contribui para o sujeito no que se refere à competência social. Temas outros mais. Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a oportunidade, né, que o Tucano Preto ele está me concedendo, não só com essa participação aqui diretamente na live, mas a contribuição que você vem trazendo com os diversos profissionais, praticantes de capoeira, que têm conhecimentos, né? E aí vem dividir o seu conhecimento conosco, vem compartilhar. Isso é que a gente deve estar trazendo e valorizando essas informações. Digo, gratuita. São informações gratuitas. Né? Porque as pessoas tendem a dar valor a coisas quando se é estabelecido algum valor, quando se é coisificado, né? Se coloca algum preço. Mas isso que o Tucano está fazendo, mesmo sendo gratuito, tem um valor enorme. São conhecimentos e informações que você pode guardar, que você pode anotar no papel, num caderno aí, e você vai ter a certeza de que se você adentra e busca, se você amplia as informações que aqui é discutido, você vai começar a ter uma visão completamente diferente de um mundo em que você antes vivia para um mundo que você pode produzir futuramente. Então, mestre, o senhor está de parabéns. Mais uma vez eu me coloco à sua disposição, certo? Para as lives, seminários, congressos, não importa qual meio que o mestre esteja criando, desenvolvendo, mas aqui, ao vivo, na live, e que fique gravado e registrado, eu me coloco à sua disposição para compartilhar do conhecimento, daquilo que eu sei, daquilo que eu consigo ter o domínio. Né? Aquilo que eu não tiver, eu seria sincero dizer, mestre, não tenho domínio sobre isso, o meu conhecimento não chega ao nível de produção positiva para a sua proposta. Mas estou à disposição, eu quero parabenizar mais uma vez, né, pela atuação do mestre, pela disposição, pelo tempo que o mestre está disponibilizando para o universo da capoeira, para o contexto geral da sociedade em si, né, pelo presente que nos é ofertado, que nos é dado. Mestre, mais uma vez, eu quero agradecer o convite e ampliar essa participação aí. E lembrando, né, pessoal, siga lá o projeto que o mestre citou aqui, agora me fugiu a mente aqui, o mestre depois vai falar do projeto. Muito bom, eu sigo, acompanho, e é uma outra parte que eu também quero me comprometer. Eu conversei com minha esposa também concordou, viu, mestre? Assim que o mestre quiser falar sobre a questão do portador do espectro do autismo, aonde a fisioterapia, ela também tem um trabalho, ela está à disposição para que ela venha assim falar um pouco sobre essa questão da fisioterapia e a sua prática no contexto do espectro do autismo. Viu? Então, eu quero lançar aí, ampliar, né, mais uma que eu consegui puxar para cá. E hoje ela me disse, olha, pode falar para ele que eu estou à disposição também. Tranquilo. Que maravilha. Estamos aí. O projeto Júnior Tominha agradece. E ó, ela tá aqui na live, ó. Tá aqui, ó. Uhum. Tá aqui. A gente vai conversar sobre isso. Depois eu vou te chamar aí no privado, a gente vai bater um papo sobre essa nova ação que a gente vai fazer. E é isso. Flávio, só tenho que te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, sua generosidade, seu carinho, sua entrega. E ó, esse insight que você deixou aqui, a provocação foi fantástico. Você se conhece. Eu vou até depois fazer uma postagem aí com a galera e vou deixar essa sua fala registrada aqui para que mais pessoas possam ter o alcance aí da tua voz, do teu conhecimento, interiorizar isso e botar na prática. Tá assim. Te agradeço e mais uma vez para a galera fica aí a indicação do livro A Arte da Guerra, ok? É um livro que não sai de moda. Isso. E é isso. Muita paz, muita luz. Obrigado, Flávio. Agradeço, mestre.
Uma ótima noite. E ó, você se conhece? Um abraço, querido. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Galera, muito obrigado aí pela audiência de vocês, pelo carinho, pelo tempo. Espero que tenha sido muito bacana para vocês essa live. Para mim foi fantástico. E que legal que a gente teve essa provocação, essa convocação, né, de fazer uma imersão, fazer uma observação sobre nós mesmos com a palavra que ele... Puta, foi fantástico, foi muito feliz. Você se conhece, né? E eu vou postar isso aí nas redes sociais durante a semana. Tá legal? Muita paz, muita luz, uma ótima noite, uma semana extraordinária para cada um de nós e que a gente receba as coisas boas que o universo tanto conspira ao nosso favor. Muita paz, muita luz e encontro com vocês amanhã na próxima live aqui no @Tucano Preto Capoeira no Instagram. Valeu? E se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, vai lá, Tucano Preto Capoeira Oficial, e você vai poder assistir essa live também na íntegra, com maior tranquilidade no conforto da sua casa. Paz e luz, vamos nessa! Yeah!